Ano. Como vocês viram, nós começamos a estudar o reino Animalia. O reino Animalia, no início, foi poríferos, depois finidários, e com isso nós vamos vendo cada vez que passa a evolução. E o último que nós estudamos foi sobre moluscos, e vimos uma evolução bem grande de molusco. Aparelho digestório já tem, Volquianos completo. Então aparece aí, nós descobrimos que a minhoca tem 5 coração, gente. Que é isso? Né? Pra que isso tudo? E agora nós vamos estudar sobre artrópodes, tá bom? Primeiro slide está falando a página, o módulo e atividade para vocês se divertirem, né? Porque atividade serve para fixar o conteúdo apresentado, tirar as dúvidas nas lives. Então, é para isso que serve a atividade, tá? Então, iremos para o nosso próximo slide. Então, estamos aí em insetos, né? Vamos lá? Grupos de animais com maior diversidade de espécies, números organismos dispersos em diferentes ecossistemas, né? Então, é o maior grupo. Artrópode, do grego, articulações, podos, pés. Classe, insetos, invertebrados, né? Aquele que não possui ossos. Classificação, artrópodes, divisões do corpo, né? Número de patas existentes ou não, existência de antenas ou não. Morfologia, vamos aqui, passar para cá, que fica mais fácil. Patas, 6, interessante, né? Distribuição de 3 pares ligados ao tórax. Divisão do corpo, cabeça, tórax e abdômen. Antena, 1 par. Asas, 2 pares de asas. Ou 1 par de asa ou sem asas. Então, a morfologia vai diversificando de um para outro, ok? Então, vocês vão ficar vendo eu mudando toda hora aí. Nós temos aí as asas, que são um par. Abdômen, né? Antena, tórax e as patas dela. Vamos lá? Vamos lá. Vocês vão ficar vendo eu mudando o tempo todo, tá? Cabeça. Par de antenas articuladas. Função sensorial, ou seja, as antenas servem para poder sentir o cheiro, tá? Olhos. Omatídeos, tá? Olhos compostos, né? Hexágonos, como se fosse um mosaico, ok? Focalização em menores distâncias, percepção de movimentos, tá bom? Ou seja, ele foca em menores distâncias, algo que está bem próximo, e percepção de movimento. Destacação de movimento pelas várias facetas, né? Então, eles podem se destacar nisso aí. Então, a cabeça tem isso. Nós vamos ver aqui e analisar aqui, ó, as facetas, tá bom? Que vai servir como essa destacação. Omatites, tá? E aqui nós temos os grandes ópticos e nervos ópticos, tá? Que serve para quê? Para ele focar no que ele necessita, tá? Serve para ele focar no que ele necessita para ali, para ver se tem presa no ambiente ou tem predadores, ok? Vamos lá, colocar normal. E aí, olha só, imagine o ser humano desse formato. Só Jesus na causa, né? Já pensou? Um ser humano com hexágono como visão, né? Tipos de omatites. Nós temos 2 tipos de omatite. Nós temos a omatite da íris, que é a composição adaptada à luz, né? Ela consegue se adaptar à luz. E nós temos a omatite de superposição, adaptada ao escuro. Então, nós temos esses 2 tipos de omatídeos, né? 2 tipos de visão dos insetos, tá bom? E aí, nós temos o quê? A omatite de superposição e adaptação à luz, tartaruga, né? Vista pelo homem, e a tartaruga vista pelo inseto diurno, oposição de mosaico, ou seja, nós
ela vê como se fosse um quebra-cabeça, um mosaico, tá? Aí nós temos orientação através da luz, né? Ou seja, a visão dela, ela vem através da luz. Enxergam a luz como um maior comprimento de ondas, né? Não como nós, ou como ondas, né? Violetas. Os ocelos, né? Os ocelos são laterais do dorso da cabeça. Percebe a luz quando ausente. E as formigas, por exemplo, em formigas, apenas nas reprodutoras. Então, professora, tem isso em todas? Não, apenas as reprodutoras têm esse tipo de visão. Aí nós temos os olhos compostos, antena, tá? Os ocelos de percepção, língua e a mandíbula, tá bom? Quem já ouviu falar naquela formiga cabeçuda, já percebeu tanto que a mordida, o pedaço dela é forte e até pode furar o dedo ou cortar o ambiente ali, né? Olha só, interessante a imagem, né? E você pode observar que essa minha imagem ela foi ampliada e observa aqui no olho da vespa. Olha lá dentro do olho. Se você observar aí, você vai ver que é em forma de mosaico, como eu falei lá no início, tá bom? Vamos lá. Tipos de asas. Ela tem asas finas ou transparentes como a mosca, finas e opacas, né? E coloridas como as baratas. Então, os dois tipos entram nisso aí, tá bom? Elitros. Espessuras, né? Opacas como besouros, tá bom? E hemilitros são com bases membrosas, né? Na ponta, como o barbeiro. Sistema digestório dos insetos. Completo, tá? Sistema digestório completo. Quando eu falo isso que é completo, lembra da evolução? Boca e ânus. Então, eu tenho um sistema digestório completo. Origem ectotérmica, tá? Quitinoso, ou seja, mais duro, rígido, tá? Tratamento mecânico dos alimentos, enzimas da parte média, tá bom? Então, bem isso aí. Papo. Qual a função dele? Armazenamento. Então, ele vai fazer um armazenamento, oxe, quase não saiu, momentâneo do alimento, realizando as primeiras transformações enzimáticas, né? No caso, nós, seres humanos, o armazenamento momentâneo é no estômago, tá bom? Proventrículo apresenta dentes quitinosos como insetos mastigadores, né? Válvula cardíaca, dobra das articulações, que impede o retorno do alimento ao estomadeu. Então, ele vai impedir, ele vai pegar e vai ficar ali repousando, tá? E aqui nós temos essa estrutura. Então, nós temos a faringe, né? Primeiro faringe, esôfago, o papo, onde vai ficar ali por um tempo em repouso, ventrículo, aí depois eu tenho ali o seco gástrico, a região do seco gástrico, eu vou pro ventrículo ali, válvula porítica, aí eu tenho reto, né, hilo, reto e ânus, que é quando termina a digestão, né? Então, bem legal aí. Mesodeu ou mesotônio, origem mesotérmica, média, digestão química enzimática, ventrículo completo, digestão inicia no estomadeu, quase toda a simulação ocorre no ventrículo, excreta de amilase, maltase, que são enzimas que ele necessita, tá bom? Lipase e proase. Válvula periódica impede o retorno do alimento, tá? Impede que o alimento, no caso no ser humano, nós falaríamos que isso seria como se diz? Uma regurgitação, como na criança, regurgitação. No adulto também tem, só não lembro agora. E nós estamos vendo aí o aparelho digestório dos insetos novamente. Fructeu, origem endotérmica, posterior, quitina, reabsorvente de água e resolução de fezes, ok? Aí nós temos o aparelho digestório novamente. Sistema excretor dos insetos, tubo de Marsh, alongado e cilindro, extremamente conectado ao tubo digestivo, lembra o tubo digestivo? Mesodeu e procoteu,
Outro, né? Outro com fundo cego mergulha nas lacunas do corpo, tá? Retira as impurezas e carrega para o intestino, a serem eliminados como fezes, como ácido úrico, economiza de água e adaptação terrestre. Então, o sistema de Malgachy, ele vai fazer essa forma, tá? Excretas de tubos. Nós estamos vendo aí as cutículas nasais e o sistema digestório dele. Classificação bucal. Hipogônios, peças, né, de formato do bocal que ficam voltadas para a região ventral da cabeça, como exemplo das formigas e gafanhotos, tá bom? Se você pode observar na imagem. Protágonos são peças formadas por aparelho bucal também e fica na frente da região anterior da cabeça. Exemplos são os cupim, isopéris ou tesourinhas, tá? Então, cada inseto ele vai ter uma classificação vocal diferenciada para o quê? Para adaptação à sua alimentação, tá? Porque nem todos os insetos se alimentam das mesmas cores. Nós temos a peça que forma o aparelho bucal, que ficam voltadas para baixo, com posição paralelamente ao plano ventral, como o barbeiro, tá? Que transmite a doença de Chagas. Tipos de aparelho bucal, olha que interessante. Sugador, né? O sugador, ele tem formato de copíscula e apresenta um aspecto de tubo enrolado. Sobre isso mesmo, desenrola quando o animal precisa de alimento, como, por exemplo, a borboleta, tá? Vamos lá. Mastigador ou triturador. Isso aí, geralmente, são características de predadores, como exemplo, o besouro, tá bom? Você pode observar que se você pegar um besouro, você olhando ali a mandíbula dele, você vai perceber que é uma mandíbula um pouco mais resistente, tá bom? Picador, né? Formato do projeto tubular semi-retícula como animais transmissores de doenças, como os vetores, como o mosquito Aedes aegypti. Então, é como se fosse uma agulhinha, o deles, né? Para poder se alimentar. Lambedor, formato por um prolongamento da mandíbula, né? Utilizando a absorção de alimentos e prejuízos como as abelhas. E também a gente conhece como lambedor o rola-bosta, que é um tipo de mosca grande e azul, que ela também tem esse aparelho, tá? Esse tipo. Sistema circulatório dos nossos insetos, aberto, tá? O sangue circula entre lacunas, coração dorsal ao abdômen e tubular. Hemofilina, sangue incolor, tá? Você não vai ver o sangue do inseto vermelho, azul, verde, não tem isso, o sangue é incolor. Transporta o alimento, né? Tem a função de transformar apenas alimento, né? Não suporta os gases respiratórios, tá bom? Então, ele não suporta os gases respiratórios, que é uma diferença entre os outros seres vivos, que já suporta alguns gases respiratórios, tá? Então, nós temos o sistema nervoso gangliar, tá bom? O que é isso? Ele é como se fosse uma estrutura, né? Que ele passa por todo o corpo, o sistema nervoso. E aqui nós temos, nessa imagem, nós temos sistema digestório, artéria dorsal, tá? Coração, tá bom? Glândula cerebral, a região ali da vagina, ânus, para vocês terem uma noção da coordenação, tá? Sistema respiratório por traqueia ou seja, as células do interior do corpo com o ambiente, ramificações que penetram nessas células, controlando, que dá a controlação dos músculos abdominais, tá bom? Para poder fazer a respiração. Então, como eu te falei lá atrás, não tem o sistema respiratório, tá? Não é o coração que vai fazer esse processo, tá? E aqui nós temos o grilo, que mostra a traqueia e os músculos para ver a absorção através do quê? Através das traqueias, absorção do ar para dentro do corpo do inseto, ok? Reprodução, sistema reprodutório, sexo separado, tá? Dimórfico sexual, fecundação interna, 3 tipos de desenvolvimento: direto,
sem metamorfose, que no caso o desenvolvimento é hematalobo, ou seja, sem a metamorfose, sem mudança. Então, o caso é a traça, né? O overclode, jovem e semelhante ao adulto, ou seja, eu não tenho aquela fase larval. Então, a traça jovem, ela vai ser da mesma forma quando adulto. Eu tenho direto com metamorfose incompleta. Então, o que é isso, professora? O desenvolvimento é metabólico, né? M meio, né? Gafanhoto, barata, percevejo, o óvulo eclode, forma chamada ninfa, que é semelhante ao adulto, mas não tem asas desenvolvidas, tá? Então, quando o ovo eclode, ele fica semelhante ao adulto, só quando adulto que ele vai possuir asas. Então, nós chamamos isso semi-metamorfose. Desenvolvimento direto com metamorfose completa. Aí, nós temos todo o processo, né? Homo total, com caso borboletas, moscas, pulgas. Então, é isso aí. O ovo eclode com a larva, e também são chamadas de largatas, bastante distantes do adulto. E essa larva passa por um período, né, que ela se alimenta ativamente, se alimenta constantemente, e para depois entrar no estágio denominado de pulpa, que é quando ela forma o casulo dela, né? Que nós começa assim a metamorfose. A lagarta se transforma no adulto, ou imagino, né? Que emerge completamente no seu formato. Então, ela passa por 3 fases. A fase lá de ovo, depois ela entra na fase de larva, que seria, no caso, a largata, depois ela vai para o estágio de pupa, e depois ela se transforma no ser vivo adulto, no caso, as borboletas, tá bom? A larva de algumas espécies de borboleta, como mariposa, produzem um casulo que protege a pupa. E depois de adulto, o inseto, ele não sofre mais mudas, ou seja, ela não muda mais, né? Então, cresce. A fase ela é larval, pode durar de meses até 1 ano. E a fase adulta pode durar semanas a alguns meses. E a duração dessas fases depende de uma espécie para outra, ok? Então, aqui nós temos a metamorfose completa: ovo, larva, pupa e a borboleta já na sua fase adulta. Alguns insetos, holometábolos, nossa senhora, quase não sai, possuem uma fase larval aquática, tá bom? E no caso, mosquitos vetores de doença, Culex, né? Que transmite a elefantise, Anopheles, que transmite a malária, a Aedes aegypti, que transmite a dengue, e a febre amarela, e o chikungunya, e o zika vírus. Daí tem vários outros que ele transmite, né? Então, ele tem a fase larval. Nós temos aí todos eles, se vocês podem perceber que na fase larval eles até se parecem um com o outro, né? Resumo de tudo que vimos: 3 patas, um par de antenas, 2 pares de asa, nenhum sentido está no último, mais comum, um par de antenas no corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, possui olhos compostos, excreção por tubos de Margi, liberando principalmente ácido úrico, fecundação interna, tá? Estágios larvar com metamorfose incompleta, completa e semi-completa, né? Formas especiais de reprodução, como paternogênese, polidência, respiração por traqueia, sistema nervoso gangliar e exemplo ventral. Exemplo borboleta, mosquito, gafanhoto e etc, né? Então, essa foi a nossa aula e vamos lá para mais um pedacinho dela. Então, finalmente entramos em artrópodes. Falando sobre insetos, vamos para artrópodes. Artrópodes. Característica dele: exoesqueleto quitinoso, tá? Poliscardismo. Impermeável e resistente. Consequência: impede o crescimento. Por ele ter um esqueleto quitinoso, vai impedir
o crescimento. Então, a muda nós chamamos de ecálise. Então, as trocas são periódicas do exoesqueleto para ele poder crescer. E é controlado por hormônios, tá? E esses hormônios que vai ajudar ele na troca. Nós temos a muda. Olha só como é que funciona a muda. É interessante a muda dos artrópodes, que ele deixa a casca, né? Ele deixa essa casca para poder crescer. Então, toda vez ele vai deixar o exoesqueleto, vai ser jogado fora e vai ter um novo esqueleto, tá? Então, há uma muda. Classificação. Classificação dos artrópodes se refere em grande diversidade do filo, tá bom? Isso torna-se bastante complexo com o desenvolvimento do grupo e subgrupo taxonômico que vemos a seguir, simplificado em classes, como os artrópodes atuais, que podem ser divididos em insetos, que foi que eu falei inicialmente, tá bom? Aracnídeos, crustáceos, filópodes e diplópodes, tá? Então, nós temos essas classificações de artrópodes. O exoesqueleto é quitinoso, externo, tá bom? Sustentação de proteção do animal, sendo uma barreira física entre partes moles do corpo, e o ambiente evita a perda de água, tá? A quitina, que compõe o exoesqueleto, é um material extraordinário, porque pode ser construída verdadeiramente madura, como ocorre em crustáceos, ou seja, elas são bem rígidas, duras mesmo, tá bom? E o exoesqueleto é pregado, a grande quantidade com sais de cálcio, tá? E serve como proteção. Rígido e impermeável, proporciona sustentação e proteção mecânica contra diversas desidratações, correspondente por meio de adaptações da vida terrestre, tá? O exoesqueleto tem um período de duas mudas, entre duas mudas sucessivas, que é conhecido como intermuda, tá? E durante quando o crescimento do animal é lento e feito como os crustáceos de proteínas ou compostos mecânicos, sintetizando e repondo fluidos absorventes da eclase, tá? Então, nós temos o sistema digestório dele, tá bom? O sistema digestório é completo, possui bocas e ânus e apresenta alguns outros tipos de órgãos, tá bom? Outro sistema digestório também, que nós falamos ali das formigas, tá? Dos insetos. Respiração dos artrópodes pode ser controlada por 3 tipos diferentes: estrutura respiratória branquial, traqueal, filotraqueal ou pulmonar safólica, ok? Respiração traqueal e pulmonar safólica, tá bom? Circulação do sistema circulatório dos artrópodes pode ser aberto, o sangue deixando o vaso fluir nos espaços livres de tecidos e lacunas. Coração muscular fica sentido dorsalmente, bombeado o sangue de um lado do corpo para o outro, tá bom? E o sangue é incolor, como eu falei para vocês, como pigmento. E a respiração é responsável por transportes gasosos, tá? Então, a respiração fica responsável e nós temos o sistema circulatório dorsal, como eu falei para vocês aí. A imagem, ela demonstra pra gente. A excreção do sistema, deixa eu ampliar mais para vocês aqui. A excreção do sistema circulatório dos artrópodes retiram os nitrogênios, tudo, nas lacunas sanguíneas através de diferentes estruturas, tá? Os tubos de Maillard são tipos de artrópodes terrestres, tá bom? Que vão estar utilizando esse tipo de coisa, como os quilópodes, diplóides e outros. As glândulas coxais são tipos de aracnídeos. E as glândulas verdes ou antenas existem em crustáceos. Então, cada um tem um tipo de excreção diferente dos filhos dos artrópodes, ok? Copiem isso aqui no caderno. Sensibilidade. Há um alto grau de cefalização dos artrópodes com o cérebro ou alvejamento de relações acelerado, como por exemplo. Há também um grande desenvolvimento de órgãos sensoriais, levando a padrões de comportamentos mais complexos, tá bom? Então, tem essa sensibilização. O sistema nervoso, como eu falei para vocês, é gangliar, tá? Gangliar. O órgão sensorial mais comum são pelos, tá? Pelos, cerdas,
tá bom? A cavidade do exoesqueleto com uma quitinoreceptores, coberto por membranas que captam vibrações e antenas, tá? Que elas também são receptores, desenvolvimento da função olfativa e acústicas. Oxi, quase não sai. Reprodução deles geralmente são dioicos, terrestre, fecundação interna, tá bom? Já no formato aquático, realiza fecundação externa e interna, os dois formatos. A maioria são formados por estágios larval, sendo o estágio de adulto através de metamorfose, como eu falei lá em insetos para vocês. E o mecanismo são corte de percepção de copulação de diversas formas, tá? Reprodução, né? A classe dos insetos, já falei para vocês, dividido em cabeça, cefalotórax e abdômen, tá? 3 pares de patas e antenas. Pode ter asas, como pode não ter. Representa 90% dos artrópodes, tá? Mais de 9.000 espécies. Entre representantes mais conhecidos, nós temos a borboleta, besouros, entre mais. Classe dos insetos, já expliquei toda essa parte para vocês, tá bom? Isso aqui é só para vocês estar tendo algo mais visível, tá? Aí, os insetos, perfazem mais de 1 milhão de espécies, tá bom? Característica deles, já que eu também falei. Falei sobre a mastigação, né? Tá bem aí, só para vocês fixarem isso aí. Continua. Aí, nós temos aparelhos bucais. E nós temos tipo de metamorfose. Só para vocês verem mesmo as fotos, ok? Inseto e ser humano tem aspecto positivo e também tem aspecto negativo, tá? Alguns insetos têm espécie de papel fundamental na polinização de flores, exemplos as abelhas. Muitos insetos são usados em técnicas de controle biológico, auxiliam o homem no combate de espécies nocivas, joaninhas. Aspecto negativo, ataque às plantações, né? Transmissão de doenças e prejuízos domésticos. Crustáceos. Vem do latim, né? São artrópodes, caracterizados principalmente por corpo protegido, formado com espécie esqueleto quitinoso, ou seja, quando eu falo quitinoso, duro, tá bom? Então, como camarão, certo? Durante a muda de acréscimo, os crustáceos largam as crostas. No período, eles ficam desprotegidos. Toda vez que há uma muda, eles vão ficar desprotegidos, porque eles vão ficar um pouco moles. E o que é observado como uma população de siri, né? Como é observado uma população de siri, encontrada em praias, né? Escondidos em pedras. O habitat dos crustáceos são animais que predominam aquaticamente, marinhos, tá bom? Pode viver na areia litorânea, como caranguejo, tá? Como tatuzinho de jardim também. A espécie como cracas vivem fixos em rochas, pilares ou pontes e cascos. Então, o habitat dele pode se tornar um pouco variável, tá? Diferenciação entre siri e caranguejo. Caranguejo cefalotórax, tá? Quadrado, trapezoide ou arredondado. O par de patas não é transformada em remos. Siri, cefalotórax, explícito na margem anterior. Tem o último par de patas transformadas em remos. Então, há essa pequena diferença entre os dois, caranguejo e siri. Porque eles se parecem muito. Então, eu coloquei essa diferenciação aí para vocês terem uma noção em relação a isso aí. Mas é algo assim que, como nós moramos aqui, a maioria das vezes nós não temos essa vivência e não consumimos muitos frutos do mar, né? Como esse tipo de espécie. Mas só para vocês saberem a diferença. Aracnídeos, né? Aranhas, né? Artrópodes, incorretamente confundido como insetos. Pelo amor de Deus, aranha não é inseto, é uma artrópode, tá? Mas distingue delas nitidamente pela divisão do corpo. Por quê? As patas, números de patas pela ausência de antenas, né? Número de patas são diferentes, ausência de antenas. Os aracnídeos englobam as aranhas, escorpiões, carrapatos.
e pseudo-escorpiões e os pilões. Pseudo-escorpiões, o que seria isso? Pseudo-escorpiões são falsos escorpiões, ou seja, ele usa aquilo ali para poder se proteger, tá? Aracnídeos, aranha, né? Aracnídeos, principais características. Vamos lá, vou crescer aqui isso aqui para vocês. Corpo dividido em cefalotórax, ou seja, cabeça grudada com o tórax, tá bom? E abdômen, possui 4 patas, tá bom? Animais octoploides. Ausência de antenas, não tem, tá bom? Presença de palpos, tá? Apêndice, ou seja, tem a finalidade de locomoção. Serve para prender vítima, alimentos ou possuírem função sexual. Outra coisa, muitas espécies são venenosas, tá? Entre os aracnídeos e perigosas, tá bom? Outros parasitas, tá bom? Como sarna, acne, carrapatos. Corresponde através de transmissões de doenças infecciosas e na maioria das respirações por filotraqueias, né? Por tubos ou por pulmões livres. Então, as filotraqueias é como se fosse um emaranhado de fios dentro dela, tá? São terrestres, vivem em troncos, pedras e buracos, e os solos e habitats desses níveis no mar ou alto de montanhas. Essa é a morfologia dela. O que é isso, morfologia? É como se fosse o estudo do esqueleto dela. Então, ela, quando eu falo cefalotórax, que a cabeça é grudada com o tórax. Aí eu tenho o intestino, a carapaça, que é duro, certo? Carapaça, ânus. E aqui eu tenho patas. E aqui na frente, aqui, ó. Aqui na frente, aqui, ó, eu tenho o que eu falei pra vocês, que é o papos, que ela funciona também pra agarrar ou com função sexual, tá? Isso aqui é uma fêmula. Eu tenho aqui também, ó, os pulmões, as veias, né? Veias pulmonar e a traqueia, porque ela pode fazer esse tipo de respiração, tanto por veias pulmonares como por traqueia, tá? Então, isso aqui é a morfologia, como se fosse o esqueleto dela, como nós temos, tá? Aracnídeos. Escorpiões, né? Escorpionídeos. Corpo dividido em cefalotórax, tá bom? Cefalotórax, onde se localizam as quícelas, que servem como triturador de alimentos, tá? Os pedipalpos, que atuam, quase não sai, que serve para que atuam como pinças, né? Pinças perfuradoras, tá bom? 4 pares de patas, abdômen mais ou menos 3/4 que se localizam na glândula de veneno, dilatação denominada de tenso, portadoras de agulhão, respiração por filotraqueias, ou seja, como eu falei para vocês, por aqueles tubinhos, como se fossem emaranhados de fio, comuns em locais de clima quente e temperado, e a diversas espécies com dimensão colorida variada, tá? São comuns, são espécies mais comuns. Nós temos aí o escorpião. Mais uma vez eu falei para vocês, cefalotórax, a cabeça grudada com o tórax. Nós temos a cauda e o agulhão. O agulhão, ele serve para quê? Para poder inocular o veneno dele na vítima ou no predador, para poder paralisar. Dependendo da quantidade, da espécie do escorpião, ele leva um ser humano à morte, tá bom? Tem escorpiões muito poderosos. Uma característica bem desse grupo de aracnídeos é que os aracnídeos, meninos, eles são venenosos, tá? Então, viu um escorpião, cuidado. Então, meninos, nós vamos parar a nossa aula aqui em escorpiões, tá? E na próxima aula, nós iremos continuar falando sobre aracnídeos, mas aí nós iremos falar sobre ácaros. Então, a aula de hoje termina em escorpiões. Um abraço, até mais, tá? Tchau pra vocês!